Jó 42, verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Quantos acharam, diga graças a Deus. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto de antes possuía. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conhecera, e comeram com ele o pão da sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o seu mal, e o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendentes de ouro. E assim o Senhor o abençoou mais do que o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se achou mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos. Eu vou repetir. E depois disso viveu Jó 140 anos. E olha só que coisa interessante. E viu os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Você pode adorar o nome do Senhor? Então morreu Jó, velho e farto de dias. Tome o seu assento em nome de Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? O nosso pastor não veio e nós estamos aqui para ministrar a palavra, irmãos. A palavra, ela é algo extraordinário que enche o nosso coração de alegria. Estava ali assentada, a Fátima falou para mim: pastor Jorge até agora ainda não chegou. Dá para o senhor poder pregar? Eu falei: lógico que dá. Lógico que dá. Cara, fominha do microfone, né? Mas o Senhor é bom. Todos nós passamos por aflições, lutas e adversidades batem na nossa porta todo dia. Parece que o século que nós vivemos, que é o século de 21, nós temos muitas lutas dentro da nossa casa. Muitas das vezes são os filhos, Fernanda, que traz aborrecimento. E eu estou dizendo isso de cátedra, porque quando nós vamos no centro de recuperação, a gente vê aqui a minha esposa falando de 46 pessoas que poderiam estar bem de vida, pastor Daniel, mas um dia se envolveram com o tráfico de drogas, se envolveu no mundo das drogas, passaram a cheirar, a fumar, a beber, perderam filhos, perderam a confiança dos pais, perdeu a confiança das suas esposas, saíram para a rua até chegar ao ponto de até não poderem voltar mais para o seu próprio bairro, por tudo que fizeram. E eu ouvindo, Fernando, o testemunho de alguns deles, me deixa aqui meio atônito, porque são pessoas que aparentemente são pessoas que gostariam de se livrar do vício, mas muitas das vezes também não têm força, Max. Precisam de ajuda, como uma criança que nasce, e ela é carregada pela mãe, amamentada pela mãe, até chegar a uma fase em que não precisa mais de ser tão cuidadosa pela mãe, que eles vão viver a própria vida.
e muitos deles se perdem no meio do caminho, porque deixaram de ouvir os pais. Quantos conselhos foram dados para aqueles jovens? Quando casa, o casamento é uma maravilha, porque eles fazem um voto de confiança diante do altar. E esse voto de confiança vai fazer com que sua esposa acredite no voto, mas na verdade, a mente de um viciado ela é completamente diferente da mente de uma pessoa que tem compromisso com a sua família e acaba se perdendo no meio da caminhada. Às vezes não tem força para poder caminhar. Mas não era assim a vida desse patriarca chamado por nome de Jó. Você imagina que a Bíblia Sagrada nos diz que quem vai dar o testemunho de Jó não é um homem da terra. Quem vai dar testemunho de Jó e dizer que ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, não é o pai de Jó, não é a mãe de Jó, não são os filhos de Jó, mas quem vai dar testemunho de Jó é Deus. Porque nós somos, na verdade, não é aquilo que nós pensamos que somos, e não é aquilo também que as pessoas dizem que nós somos. Nós somos aquilo que Deus diz quem nós somos. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E Jó, ele era um homem rico. Diz a Bíblia que ele era o homem mais rico do Oriente. Não existia ninguém na terra tão rico e tão poderoso na questão financeira quanto Jó. A Bíblia diz que ele tinha 500 juntas de bois, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e ele tinha muita gente ao seu serviço. Empregados na casa de Jó é o que não faltava. Não faltava empregados. A Bíblia diz que ele tinha uma mulher e ele tinha 10 filhos. Todos eles recebiam a mesma palavra. E por Deus dar testemunho de Jó, eu posso tentar compreender o tamanho da integridade desse homem diante de Deus, diante dos seus empregados e diante dos seus filhos. Um homem que exalava um comportamento íntegro diante de Deus. E eu imagino Jó passando no meio da rua, a sociedade passava e falava: rapaz, tu conhece Jó? Esse homem aí, ó, homem temente a Deus. Nunca vi ele se metido em falcatrua. Nunca vi ele aplicando o golpe de 7-1. Nunca vi ele andando com palavras torpes na sua boca. Mas tudo que sai da boca de Deus vem glorificar o Deus dos céus. Porque boca de crente, irmãos, ele não pode viver com dois pensamentos. Boca de crente não pode ficar andando com palavras torpes. Boca de crente, ele precisa glorificar o nome do Senhor. Tudo que nós temos na nossa vida, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, ele precisa adorar o nome do Senhor. Não importa onde você esteja andando, porque o salmista do Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. O que o salmista está dizendo? Olha, o cristão, ele pode até ir a uma festa ímpia, mas ele não se contamina. Por quê? Porque ele conhece aquele que ele serve. Por isso nós somos tementes ao Deus dos céus. Jó, perfeito. Família, família de Jó. Hoje eu glorifico o nome do Senhor, irmãos, porque eu tenho minha esposa, tenho minha filha, está ali atrás, tem minha outra filha, tem meu filho, todos eles no caminho do Senhor. Jesus, muito obrigado. Mas perto da família de Jó, irmãos,
Vou falar para você, a família de Jó era um exemplo, não só no tempo dele, mas para a casa dele, mas para a sociedade. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele possuía muita riqueza. Só que chega um tempo, irmãos, que a adversidade ela bate na nossa porta. E as lutas elas não são para fazer a gente se afastar de Deus. Quando as lutas vêm é para a gente se aproximar de Deus. Tem muita gente que muitas das vezes vê uma luta na sua vida, em vez dele se aproximar mais de Deus, ele vai dando passos para trás e se afasta, Fátima, de Deus. Jó, ele tinha isso tudo, e a Bíblia diz que havia um turno de refeição na casa dos filhos de Jó. Eram 3 mulheres, 7 homens. Dessas 3 mulheres, todas elas iam na casa dos irmãos. Então segunda eram na casa de um, terça na casa de outro, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E quando findava o domingo, o outro turno de dia começava novamente na segunda na casa de outros filhos, dos mesmos filhos. E aquele turno ia correndo, sempre tinha festa. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando, meu Deus, eu não vi Jó participar de nenhuma dessas festas. Mas uma coisa, como pai, eu vi Jó fazendo que chamou o coração de Deus para que Deus viesse a dar esse testemunho de Jó. Pastor, qual foi? Diga comigo, pastor, qual foi? Eu vou te dizer. Jó não estava na casa dos filhos, comendo e bebendo, mas ele estava clamando a Deus pelos filhos que estavam nesse grande banquete. Por quê? Porque o pai, quando ele está de pé, quando os pais estão de pé, quando a mãe está de pé, os filhos podem até se afastar dos caminhos do Senhor, mas ele está sempre buscando pela vida dos filhos. O inimigo ele vai tentar, lógico que vai, irmãos. O inimigo é perverso e ele quer destruir a família. Família foi algo que foi plantado no coração de Deus para a humanidade, mas o diabo sempre vai tentar destruir a família. Aleluia. E você quer ver um pai ficar chateado, pastor Daniel? É quando um filho ele não obedece a palavra de Deus. Você quer ver um pai chateado? É quando um filho ele não cumpre os propósitos que Deus chamou ele para poder cumprir. Você quer ver um pai triste? É quando não há alimento dentro de casa. Isso já aconteceu comigo também, quando minha filha era muito pequena, e ela, papai, quer Nescau, quer Nescau, e não tinha Nescau para dar. O pai fica chateado, porque o filho se afasta, o pai fica chateado porque o filho não obedece a palavra, o pai fica triste porque ele não pode dar o alimento de cada dia para o seu filho. Isso daí mexe com o coração do pai. E eu imagino só a vida de Jó, Fernanda, ele orando, buscando a Deus pelos filhos, e os filhos no turno de dia, com festas. Eu não sei qual era o tipo de festa, eu não estou aqui fazendo nenhuma conjectura dizendo se a festa era boa ou ruim, não. Eu só não vejo Jó participando dessa festa, mas eu vejo Jó sacrificando a Deus pela vida dos filhos. Porque toda casa ela precisa de altar. Eita glória! Eu vou repetir, toda casa precisa de altar. Casa que não tem altar é uma bagunça, irmão, porque Deus não se faz presente. Mas casa que tem altar, tem Deus, tem o Espírito, tem a presença de Cristo, tem a presença do Espírito Santo de Deus dentro da nossa casa, da nossa família. Casa precisa de altar. Eu preguei aqui semana retrasada, se não me falha a memória, que quando Ló se afasta de Abraão, a Bíblia diz que Ló ele vai para a cidade de Sodoma e Gomorra, e chega na cidade de Sodoma e Gomorra, primeira coisa que ele vai fazer vai levantar uma tenda. Abraão, quando sai, que ele vai para um lugar onde Deus ia dar a terra para ele, era um lugar simples, não tinha nada no que tinha Sodoma e Gomorra. Mas Abraão ele vai levantar a tenda, porque todo mundo precisa de uma tenda para poder morar, mas ele também vai levantar um altar, porque onde tem altar tem presença de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado, catuca ele e fala assim, olha, coloca um altar dentro da tua casa, para que os teus filhos venham ficar de pé. Aleluia. Altar é algo que chama a presença de Deus.
Casa sem altar é casa destruída. Fácil do diabo entrar e fazer arruaça. Fácil. E a Bíblia diz que ele vai sacrificar o Senhor. E ele vai dizer, ele não vai julgar os filhos. Eita glória, isso aqui desceu do céu fresquinho, irmão. Isso aqui vem direto da panificadora de Jeová, irmão. Ele não vai acusar os filhos. Meus filhos não querem compromisso não. Eita Jesus. Meus filhos não querem responsabilidade, também vou largar para lá. Vou largar coisa nenhuma, irmão. Quem tem altar conhece o Deus que serve. Ó, e ele vai clamar dizendo, Senhor, se porventura, nem sabia o que os filhos estavam fazendo na verdade, mas se porventura algum deles errarem, cometerem alguma coisa contra o Senhor, eu estou sacrificando. Tem gente, irmãos, que vai só gastar, mas tem gente que vai sacrificar. Tem gente que vai só cair nos prazeres mundanos, mas tem gente que vai sacrificar. E o dia que chegar, o dia mau para aqueles que estão se barganhando no mundo de impiedade, saiba que quem construiu o altar vai continuar vivo para a glória do nome do Senhor. Porque o dia mau chega para todo mundo, inclusive para a família. Dia mau não escolhe se está chuva, se tem sol. O diabo quando entra, ele não vem brincando não, bater na porta não. Ele vem, ó, golpe de karatê na porta, quebra a porta, destrói a porta e sai entrando. O diabo não pede licença não, irmão. Ele vem para destruir. Eu e o pastor Daniel, a gente estava saindo de casa agora. Um amigo meu chamou, a gente foi resolver uns problemas. Aí um amigo meu chamou a gente, não foi? E ele falou assim, pastor, tu conhece o Leandro? Eu falei, conheço, teu cunhado. Acabou de cair de moto, se arrebentou todinho aí, ó. Todo rasgado, quebrou o braço. Acabei de vir do hospital agora com ele. Sabe o que é isso, irmãos? Casa que não tem altar. Casa que não tem um sacerdote para dizer, olha, moto é um negócio que traz consequência, tá? Você acaba sendo o para-choque da batida, irmão. Carro não, mas moto é. Tá lá no hospital lá. Sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que Jó vai sacrificar o Senhor. E quando ele sacrifica o Senhor, a Bíblia diz que ele está com a sua esposa. Eu imagino que ele esteja sentado na mesa. E por ele ter muitos empregados, um camarada chega para ele, servo, fala, Senhor, vim trazer uma notícia. Qual notícia? Olha, nós estávamos lá no campo, veio um vento do oeste, bateu na casa, derrubou a casa caiu sobre os animais. Esse nem tinha acabado de falar. Veio outro cidadão, Senhor, aconteceu isso, matou os camelos e destruiu o camelo. Os camelos todinhos morreram, todos eles. Veio um vento e levou tudo. E ele vai dizer, quando ele termina de falar, vem outro, com outra notícia ruim. E vem um terceiro, e o quarto. Quando o quarto chega na casa de Jó, aí é que vem a desgraça. Porque a Bíblia diz que eles estavam num turno, e o vento bateu na casa, derrubou a casa e matou os seus 10 filhos. E o que me chama a atenção, Carla, nesse texto, é que a música de Jó era uma: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando estava tudo bem na vida de Jó, a música era uma. Mas depois que a desgraça veio, que destruiu seus animais, matou os animais, acabou com tudo, e ainda os seus filhos morreram, Jó, ele trocou a música, sim ou não? A música era a mesma. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.
A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor, porque não são as tribulações dessa vida que nos separará do amor de Cristo. Pode tudo estar dando errado, mas você tem que confiar em Deus. Em todas as situações, Deus está guardando a tua vida. Você ainda é crente em Cristo Jesus. Ainda há altar dentro da tua casa. E se não tiver mais, eu quero te convidar nessa noite. Hoje vai começar você a reconstruir esse altar. E eu tenho certeza que o fogo de Deus descerá, queimará o holocausto e ainda lamberá água para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Jó vai perder, e ele não vai perder por causa da indisciplina dele. Jó vai perder, não é porque ele deu mole na vida. Vai perder por quê? Porque teve um dia que os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor, e também foi Satanás. Deixa eu te explicar um negócio nessa noite, irmãos. Nem toda guerra ela é a culpa nossa. Nós temos que entender para que Deus está nos movimentando e para onde Deus está nos levando. Porque tudo, às vezes, pastor Daniel, a gente coloca a culpa no diabo. Às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes a culpa é nossa. E às vezes a culpa é nossa e nós falamos, Senhor, aonde está que o diabo está furioso? Está furioso? Não, a culpa é nossa mesmo. Às vezes a culpa é nossa e às vezes a culpa é do diabo. Essa guerra de Jó não tinha nada a ver com Jó. Essa guerra era uma guerra lá em cima. Mas eu quero dizer para você um negócio nessa noite, irmãos. Deus está pelejando por você. A adversidade, ela pode até vir sobre a sua vida, mas saiba de uma coisa, Deus ainda é contigo. Perdeu, pastor, só estou perdendo. Calma que vai chegar a hora da vitória, irmão. Uma hora ela chega, sabe por quê? Porque Deus nunca perdeu uma batalha. Ele é general de guerra, aleluia. Nunca Deus saiu derrotado de uma batalha. A guerra era lá em cima. Por quê? Porque um dia Deus falou assim, tem visto meu servo Jó? Homem reto, temente, íntegro a Deus, que se desvia do mal. Ele tem, Senhor. Também o Senhor o quê? O Senhor o quê? O Senhor cercaste ele. Eita, sabe o que eu aprendi com isso, irmãos? Sabe o que eu aprendi, Larissa? Quando a Bíblia diz o Senhor cercaste ele, sabe o que acontece? Eu imagino o diabo várias vezes tentando. Ele vinha pelo lado de cá, tinha uma redoma em volta de Jó. Ele vinha pelo outro lado e tinha uma outra redoma ao redor de Jó, não passava. Ele vinha por trás e tentava agarrar Jó, não conseguia. Por quê? Porque havia uma redoma. Ele vinha de frente para tentar destruir Jó e não conseguia. Por quê? Porque o Senhor o cercaste. Não é qualquer tipo de vento que vai tirar a gente da presença de Deus, irmãos. O vento pode até soprar do norte, do sul, do leste ou do oeste, mas quem tem raiz, quem tem presença, quem tem altar, ele está seguro nas mãos de Deus. A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não, meu irmão, tu continuarás de pé, tu não serás atingido. Apenas com os seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Uia, pode bater, meu irmão. O diabo quer atacar, pode vir. Vai tentar destruir, vai. Tô nem aí. Todo dia eu estava visitando um casal ali. Pastor, colocaram aquele negócio de terreiro de macumba e colocaram a cabeça de porco aí dentro. Eu nem chego perto desse negócio, dentro do terreno do cidadão. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, meu irmão, posso te dar um conselho de crente pentecostal que tem altar? Falou, pode sim, pastor, pode sim. Cavuca esse negócio assim, bota uma terra preta, faz uma horta e pode mandar o quiabo lá para casa que eu como.
Pode mandar couve-flor, a couve que tu vai plantar lá, não tem problema, não estou preocupado com cabeça de... Meu irmão, eu conheço a Deus que eu sirvo, rapaz, estou preocupado com o negócio de que plantou, que desplantou. Minha preocupação é fazer a obra de Deus, irmão. O diabo pode até vir, mas tem uma redoma de fogo, eu estou guardado, aleluia. O Senhor me guardaste, aleluia. Pode vir do lado do outro, eu estou guardado nas mãos do Onipotente. O crente está guardado, irmão. Não tem luta, tem. Ah, Jesus. O diabo foi chorar quando ele me viu passando assim, ó, no meio da luta. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eita, Jesus, estou preocupado, rapaz. Pastor, pode ir lá, irmão. Eu conheço Jó. Vai lá, desce lá. Toca nele. Toca nele não, toca nas coisas que eu dei a ele. Não está falando que ele vai te negar, vai lá. Sem vergonha, veio aqui embaixo, desceu. Falou, eita rapaz, agora eu me dei bem. Destruiu a vida de Jó. E Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O diabo veio. Estou até cantando hoje, pastor. Culto da família, varão. Jesus amado, me ajuda, Jesus. Marcos, daqui a pouco eles estão tudo pedindo autógrafo. Não dou. Agora tu vê, irmão, que o diabo veio lá tentando, mas não. O diabo subiu sem graça, irmão. Porque o diabo, quando perde uma batalha, ele acabou, Daniel falou aqui assim, seja persistente, né? O diabo também é persistente. Ele não vai desistir, irmão. Ele vai tentar uma vez, se não conseguir, ele vai tentar de novo, e se não conseguir, vai tentar de novo. O problema todo é quando ele encontra brecha. Olha só que coisa linda, ó. Quando ele encontra brecha que é o problema, porque se ele tentar uma vez e encontrar brecha, a brecha que é um buraco pequeno, ela vai se abrindo mais ainda. Ó. Aí quando ele entra dentro da cidade, ele vai e saqueia a cidade, toma tudo. Por isso que crente não pode dar brecha. Vou falar um negócio para você com toda sinceridade, irmãos. Eu sou assembleano raiz, ainda. Jesus me ajuda eu permanecer. E a igreja de parede preta, branca, azul, não estou nem aí para esse negócio, não tem mais ministério aqui em cima, mas vou falar para você, mano. Crente, ele precisa de raiz. Independente se a parede é preta, se é azul, se é cor de abóbora, se é marrom, se é branca. Crente precisa de altar, vida com Deus, para quando Deus olhar para você, ele vai falar assim, tua parede é... Não tem parede preta, irmão. Ele vai falar assim, está em vista o meu servo, um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. É isso que Deus quer ver de mim e de você. É isso que Deus tem que ver de mim e de você. Porque tu está pensando que o diabo está dormindo, irmão? O diabo está cochilando. Eu falei isso aqui na reunião de obreiro. Quando tu não faz nada para a obra de Deus, sabe o que acontece? O diabo vai passar assim para você. Tô nem aí, mano. Pode vir para a igreja. Tô nem aí. Dane-se. Tô nem aí para você. Não faz nada na igreja, na casa de Deus. Agora, quando tu trabalha, irmão, quando tu sacrifica o altar dentro de casa, o diabo fala, eu até tentei. Eu fui lá embaixo. O senhor permite que eu vá de novo? Por isso que às vezes vem luta atrás de luta. Vem uma, tu acha que vai melhorar e o negócio às vezes piora um pouquinho. Já viu isso, irmão? Tu fala, Senhor... Aí tem até um ditado que diz assim, ó, não há nada tão bom que não possa melhorar, mas também não há nada tão ruim que não possa piorar. Já ouviu esse ditado? E realmente na vida de Jó, irmão, não há nada tão ruim que não possa piorar. O diabo voltou, aí Deus vai falar, e aí, tem visto meu servo Jó? Homem que continua reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Tenho visto. Senhor, toca nele que tu vai ver como é que ele vai, que ele vai blasfemar contra o Senhor. Aí Deus falou assim, ó, pode tocar, só não tira a vida. O diabo desceu com aquela fúria nervosa. Chegou lá embaixo. Colocou nele uma chaga maligna, irmãos. Que o único amigo que sobrou dele foi um caco de telha. São os amigos improváveis no meio da adversidade. Vou repetir que isso aqui é pedagógico, irmão. São os amigos improváveis na hora da adversidade. Porque, amigo, na hora que você está com dinheiro, irmão, todo mundo, Carol, bate no teu ombro e fala, ô, minha colega Carol, minha amiga,
Oh, aleluia, meu colega, pô, eu gosto muito de você. Aí tu acabou teu dinheiro, vai acontecer igual o filho pródigo, irmão. Acabou o dinheiro, não tinha mais ninguém. Ele olhou para o lado, não tinha amigo, não tinha balada, não tinha dinheiro, não tinha mais nada. O que ele fez? Ele falou: eu queria apenas comer das bolotas que caem desses porcos aí. Lá na casa do meu pai tem tanto empregado comendo do bom e do melhor, e eu aqui. Deixa eu voltar, irmão. Deixa eu voltar. Sabe por quê? Porque a melhor coisa é estar na presença do Pai. Melhor coisa é estar na presença do Pai. Aleluia. O diabo, ele ficou furioso porque o pai sacrificava. Então, se eu tocar no pai, eu acabo com os filhos. Por isso que o diabo está querendo te tocar, irmão. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele mexer contigo, ele vai mexer com teus filhos. Aleluia. Mas se tu tiver altar dentro de casa, não tem esse negócio de tocar em pai, em filho, em mãe, em cunhado, em tio. Porque quem tem altar tem presença constante. Constante. O problema tudo é que a gente levanta tanta coisa, menos altar dentro da nossa casa. Ô Jesus, lá vem o diabo. Tocou, deixou o cara só com um caquinho de telha. Sabe qual foi a música de Jó? Jó mudou a música, irmão. Começou a tocar, como é que é aquela música que é sofrência que tem aí? É forró? Não, forró não é. Essa música que Leandro Leonardo toca aí, essa música é sertanejo, né? Que é a música de sofrência. Música de sofrência. Começou a tocar essa música? Não, de maneira nenhuma. A música de Jó foi a mesma música, só cheio de chagas, mas ele está: Deus me deu um caco de telha, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Crente precisa ter couro de jacaré, couro grosso para aguentar pancada, irmão. Crente tem que ser igual omelete. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais prova, aleluia, mais a gente entra na presença de Deus. Tá doendo, meu irmão? Chora, grita, esperneia, mas saiba de uma coisa: Deus ainda continua contigo. Tá doendo, não consegue mais orar, bota no joelho no chão, dorme na presença de Deus, irmão. Porque eu nunca vi, irmão, a Renata, quando a Liz está dormindo no colinho dela, fala: vou jogar ela aqui, pronto. Não, ela prefere que dorme no colo, não é verdade? Dorme no colo de Deus, chora, grita, esperneia, fala: Senhor, não estou saindo palavra, mas tem lágrima para o Senhor, leva aí o que eu tenho para dar hoje, aleluia. Mas fica na presença de Deus, irmãos, não importa a luta, aleluia, que tu está sofrendo. Seja crente raiz, sirva a Deus com integridade na hora da adversidade também. A Bíblia Sagrada nos diz que o diabo tentou, voltou para Deus, e agora Deus vai fazer um monte de questionamento. Senhor, por que isso está sobrevindo sobre mim? Porque lutas espirituais, irmãos, a gente às vezes não entende. A Bíblia diz que Deus, Ele é Espírito. Repita comigo: Deus, Ele é. E o Espírito, o mundo espiritual, ele é muito maior do que o mundo carnal. Aqui a gente está aqui como corpo, irmãos. No céu, Deus, Ele é Espírito. No terceiro céu, nos céus onde o diabo habita, também é espírito. Aqui na terra nós somos carne, mas também nós somos seres espirituais. Então o reino espiritual, ele é muito maior do que o reino físico. E é por isso que há esses embates espirituais dentro da gente. A gente às vezes não entende o que está acontecendo no céu, irmãos. Por isso que a gente às vezes fala: Senhor, por que essa luta? Por que essa dificuldade? Só que Deus vai responder a Jó dizendo: Jó, onde é que tu estava quando eu te criei? Aonde estava quando as águas do mar foram colocadas na terra? O Jó falou: hã? Onde é que tu estava quando eu fiz o universo? Ele: quê?
Sabe por quê, irmão? Porque Jó não sabia responder as perguntas de Deus. Porque Deus, ele faz do jeito que ele quer e como ele quer, irmãos. Deus, ele é um ser soberano. A gente toma algumas atitudes aqui embaixo por livre-arbítrio, mas tem horas que a gente precisa tomar umas decisões de nos aproximarmos mais de Deus. E Jó escolheu se aproximar mais de Deus do que se afastar de Deus, porque diante da prova que Jó sofreu, era para ele ter se afastado. A Bíblia Sagrada nos diz que então os amigos, aqueles coleguinhas que batem na porta, né? Eu falo, não, eu estou contigo. Estava conversando com um camarada esses dias aí, ele falou assim, pastor, eu falei, rapaz, tu está passando por essa dificuldade terrível aí? Por que está passando por isso? Não tem comida dentro da tua casa, não tem isso, não tem aquilo? Ele falou, pastor, mas eu te vi no bar bebendo. Aí ele falou, pastor, porque eles só pagam cerveja. Um prato de comida não paga, mas paga cerveja. Eu falei, que amizade é essa que você tem, meu irmão? Que tipo de amizade é essa que você conquistou aqui na terra, que só paga você, para você bebida, não paga um prato de comida? Ele, pois é, pastor, mas não paga. Eu falei, isso é o diabo, irmãos, que teve um embate lá em cima no céu, está falando, esse camarada está começando a caminhar para a presença de Deus. Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar um sem vergonha, pilantra lá, para poder pagar uma cervejinha para ele. Quando eu passei mais de 15 garrafas de cerveja, quase que eu sentei no bar, eu estava atrasado, irmão, eu não sento, sou meio doido mesmo. Eu ia sentar no bar, irmão, ia pegar um refrigerante lá, pastor Daniel, ia sentar e ficar lá até constranger ele para sair daquele lugar. Por quê? Porque ele está numa situação que ele precisa se movimentar. Deus quer que ele se movimente, saia desse processo. Porque existem embates que são aqui embaixo, mas existem embates que são lá em cima. A Bíblia Sagrada nos diz que Jó então começa a orar pelos seus amigos, entre aspas, que estavam batendo nas costas dizendo, está em pecado, porque tudo agora é pecado, né, irmão? Microfone caiu no chão e pastor, está em pecado. E irmão, o pastor escorregou ali, quebrou o piso, está em pecado. E que não sei o que está em pecado. Não tem pecado coisa nenhuma não, irmão. Acontece, o microfone escorregou da minha mão aqui, caiu, não tem problema não. Vou pegar o microfone e vou continuar pregando, porque tudo é pecado. Mandora sabe que a galera da antiga que era assim, né, Mandora? Né? Aconteceu qualquer coisa. Uma vez eu estava numa festividade, irmão. Fui levantar, o camarada esbarrou na minha Bíblia, caiu no chão, a igreja corria, pastor, vai pregar. Falei, meu irmão, a Bíblia caiu no chão, botar ela aqui em cima e vou pregar a palavra do jeito que eu vim. Não tem esse negócio comigo não, tá? Isso é besteira, irmão. Aí, os amigos dele estavam acusando o Jó, está em pecado, está assim, está assado, vê onde tu errou, porque geralmente quem não nos ajuda, nos aponta. Olha só, isso aqui eu vou repetir, hein? Geralmente quem não nos ajuda, nos aponta, porque quer te ver mal, quer ver você caído, quer ver você triste. E Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para você pegar na mão dele, porque ele vai te erguer em nome de Jesus. Nome de Jesus, irmãos. Tu pode estar até no lamaçal, tu pode estar vivendo uma vida, Senhor, por que isso está acontecendo? Deus, ele vai te ajudar a pegar na sua mão e vai te trazer de novo à tona. A Bíblia Sagrada diz que Pedro, irmãos, ele estava no barco, Jesus veio e ele falou, Senhor, permita com que eu vá até o Senhor. Jesus falou, pode vir, Pedro. Pedro desceu do barco, começou a andar, mas a Bíblia diz que ele começou a olhar as ondas, começou a olhar o vento, e ele começou a descer. Jesus foi lá, pegou ele pela mão, e a Bíblia não fala que Jesus pegou ele no colo para voltar para o barco. Eu acredito piamente, irmãos, que Pedro novamente voltou andando pelas águas, irmãos, porque Deus, ele não está aqui para te julgar e te criticar se você caiu, ele está aqui para te levantar e fazer você continuar a caminhar na presença dele. Ele vai pegar Jó, começou então a orar pelos amigos, Senhor, perdoa esse cara, não sabe o que fazem, não sabe nem o que estão falando. Aí Deus começou a entender o mistério, Jó também começou a entender o mistério, e a igreja também está começando a entender o mistério. Quando nós oramos pelos nossos inimigos, é quando Deus vai abrir a porta do céu de novo sobre a nossa vida. Quando nós oramos pelos que nos perseguem, é exatamente agora que Deus começa a prover o maná celestial sobre nós.
Quando nós começamos a orar pelos que querem nos destruir, é quando Deus abre as comportas do céu e derrama as bênçãos sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Jó perdeu tudo, mas agora ele vai ganhar tudo em dobro, aleluia. Deus te fez grande um dia, irmão, se prepara, porque tem o melhor de Deus ainda para vir sobre a tua vida, aleluia. Tu pode ter perdido teus bens, pode ter perdido teu camelo, pode ter perdido tua ovelha, pode ter perdido o teu boi, mas Deus, ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou esperamos. Aleluia. Em nome de Jesus, não se contente com pouco. Deus, ele não é mão mirrada não, irmão. Deus, ele não dá tchau com a mão fechada não, tá? Quando Deus abre as portas do céu, vou dizer, quando Deus abre as portas do céu, tudo que você tinha, ele vem em dobro. E os filhos, mais bonitos do que os anteriores. E o texto que nós lemos, 42, versículo 16, diz o seguinte, para nós fecharmos. Depois disso que de Jó ser restituído, diga comigo, depois da restituição, Jó viveu 140 anos. Isso é sinal de bênção de Deus, irmãos. Aleluia. Camarada vai receber tudo de volta. Ah, pastor, eu já estou velho. Recebi tudo, mas já estou velho, não vou mais poder curtir. Se prepara, irmão, para tu viver o extraordinário de Deus daqui para frente. Se prepara para você viver o extraordinário de Deus daqui para frente. Camarada recebeu tudo, já estava velho, sabe o que aconteceu? Viveu Jó mais 140 anos. Eita Jesus, eu vou curtir tudo isso que eu tenho, vou curtir os meus filhos novos, mas vou continuar levantando altar dentro da minha casa. Olha! Vou continuar levantando altar dentro de casa. Por quê? Porque agora eu tenho que continuar orando pelos meus novos filhos. E tem mais. Olha só que coisa linda, irmão. E viveu Jó 140 anos. E viu os seus filhos. E a glória... Rapaz, eu estou lendo aqui, eu estou arrepiado. Viu os seus filhos. Não, bota aqui no telão, por favor, para eles poderem ver junto comigo. Pelo amor de Deus, isso aqui eu não posso perder, não. Bota no telão aqui, 16. Olha só que coisa extraordinária, irmão. Olha lá. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Eita glória! Está preparado para viver o extraordinário de Deus, irmão? Levanta a tua mão em nome de Jesus, irmãos. Eu quero profetizar pela tua vida, irmão, que tu receberá tudo em dobro. Tu vai ver os filhos e os filhos dos teus filhos, e você ainda vai viver até a 4ª geração, e Deus vai trazer bênção, riqueza, prosperidade e vitória para dentro da tua casa, em nome de Jesus. Uia! Pastor, eu não quero ficar velho para ficar vivendo até a 4ª geração, não. Tu não quer, problema teu, eu quero, irmão. Eu vou viver até 200 anos, só se Jesus voltar que me leva. Mas deixa eu ficar aqui na terra, irmão, pelo amor de Deus. Quero ver meus filhos, quero ver meus netos, quero ver os netos dos meus netos. Né, garoto? Olha lá, ó. Ô, Jesus. Bruno, me ajuda, mano. Vamos lá. E olha só que coisa linda para terminar. Então, cadê o 17? Então, cadê o ministério de louvor? Então, morreu Jó, velho e fartos de dias. Quem tem altar, irmãos, vive com prazer e alegria. Não importa quantos anos, não importa quanto tempo, não importa o que passou na vida. Fique de pé em nome de Jesus. Mas de uma coisa é certa: quem tem altar dentro de casa vive sempre o extraordinário de Deus. Eu vivo, irmãos, uma vida corrida.
E tenho a certeza, irmãos, que Deus, Ele é poderoso para transformar o dia mau em dia de bênção, em dia de vitória.